Oi, gente. Vocês estão comigo agora? Vocês estão me ouvindo? Vamos ver. Acabei de aceitar a Maiara. Ah, tecnologia! Acharam que iria nos vencer, mas estamos aqui. Gente, eu estou com uma vergonha que essa cor rosada não é minha, não é um bronze, assim, não é uma cor natural, é a pura vergonha, é isso. Imagina, Poliana, isso daí é para testar os seguidores, para ver se realmente eles estão interessados nessa live ou não. Mas que bom Então, que deu sabe que certo. o celular do maridão é muito melhor que o meu, né? Daí eu pedi o celular dele emprestado para fazer a live, que é a maldição aí, olha, a maldição do celular. Tive que voltar pro meu. Espero que a imagem não esteja decepcionando vocês. Não, tá ótima a imagem, fica tranquila. O pessoal tá Tá. chegando. Uhum. A Alessa tá aí já, né? Já chegou, né, Alessa? Então, a gente vai fazer o seguinte. Poliana, você tem água aí perto de você? Tá aqui a minha aguinha. Então, vá tomando a sua aguinha, porque para Tem um você relaxar, para Não você... tenho, sabe, as pessoas que fazem live, elas têm um copo bonito, sabe, para apresentar, não tenho, mas tô com a minha aguinha aqui. Então tá. Então relaxa, respira. Enquanto você se acomoda na live, eu vou então fazendo a introdução da live para os nossos seguidores, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Maiara, eu tenho um Instagram onde eu posto conteúdo para professores, mas na verdade é para todos os educadores, né? Lembrando que não é só professor que educa. Mas vamos lá. Pessoal, essa live tem o tema de combatendo fake news na sala de aula. E eu queria começar dizendo que eu estou muito feliz, porque essa live é muito especial. Porque a Poliana, além, né, da profissional Poliana Silva, que é gerente de implementação pedagógica do Jornal Joca, o único jornal feito para crianças e jovens do Brasil, ela é esta mulher amiga e parceira, minha parceira de vida. Então, eu estou muito feliz por poder fazer essa live com ela. Eu sou amiga da Poliana, a gente se encontrou na vida há muitos anos atrás, em sala de aula. Quando a gente começou nossa carreira, a gente era assistente de professora, eu no quarto ano e ela no segundo ano do Fundamental 1. Então, para mim, é uma honra, uma felicidade voltar aqui em 2020, no meio de uma pandemia, e estar com essa mulher nessa live falando de um tema tão importante. Então, muitíssimo obrigado, Poliana, por ter aceitado o meu convite, ter se disponibilizado. A gente sabe que nessa pandemia, acho que a agenda de uma pessoa que trabalha com jornalismo deve estar bem acirrada, mas você foi super, super, super disponível. Então, eu te agradeço muito como profissional e como amiga também. Então, seja bem-vinda à nossa live! Não precisa agradecer, tá com você, Maiara, até para injeção na testa eu vou, porque você é uma grande parceira para a vida, de verdade. E obrigada. E eu acho que hoje também tem uma outra coisa para comemorar, que é o fato de você ter chegado aos seus 2.000, né? Os seus 2.000 seguidores. Sim, sim, estou muito feliz por isso. E vamos comemorar então nessa live falando desse assunto, gente, que estamos aí engatinhando como sociedade, mas que com certeza, através desse tipo de atitude, a gente vai chegar lá. Bom, só para organizar a live, pessoal, quem conhece já as lives lá no Pedagoga, na minha página, sabe que a gente trabalha com blocos. Então, o primeiro bloco, a gente vai falar, na verdade, conceitos básicos e práticos sobre o tema, tá? Também já vamos pincelar e conversar sobre sala de aula, tá? No segundo bloco, a gente já vai conversar um pouquinho mais sobre o trabalho que o Jornal Joca faz, né, com esse cenário todo de fake news, informação de qualidade. E no terceiro bloco, a gente abre para as perguntas, tá bom? E, Poliana, eu vou começar, então, perguntando para você, o que
que é o que são fake news? Onde vivem? Como se reproduzem? A gente precisa entender, inclusive, o termo, da onde vem, porque assim, eu, né, muito leiga no assunto, sei que as fake news, elas são provenientes lá da antiguidade mesmo, já surgiu com a humanidade, mas hoje em dia está se falando demais. Por quê? Então, as fake news estão em todos os lugares, né? E agora, mais do que nunca, é bem colocado o que você comentou, de que, na verdade, esse termo, inclusive, existe desde o final do século XIX, apesar do Trump já ter falado que foi ele que inventou a expressão fake news. Mas, bom, fake news, na verdade, nada mais é do que informações noticiosas que elas têm a intenção de enganar, né, ou então enganar as pessoas ou também ser uma fonte de renda, de ganhar dinheiro, né? Essas informações que são manipuladas, muitas vezes imprecisas. Mas eu acho que falar o termo fake news hoje em dia, Mayara, não é mais suficiente. Porque quando esse termo fake news começou lá em 2017, era muito fácil a gente contextualizar. Fake news são notícias falsas, né? Ponto, é isso. Hoje, a gente discute tanto e são tantas formas da informação chegar erroneamente que uma palavra só, uma expressão não dá mais conta. Inclusive, a maior parte dos especialistas nem usam mais esse termo fake news, né? Então aí, vivendo e aprendendo, a gente coloca fake news e um monte de coisa, mas as pessoas não estão, os especialistas não estão mais usando esse termo. Hoje, eles usam o termo desinformação. Porque são diversos tipos de desinformação diferente, né? São 7 tipos diferentes, e depois, no decorrer da nossa conversa, eu posso explicar melhor. E a notícia falsa, ela é uma delas, né? Mas existem muitas outras formas de desinformação. Eu não tenho problema nenhum em usar um termo, porque eu acho que é um termo que chama atenção e é uma forma que as pessoas vão começar a se informar sobre o assunto e depois fazer um aprofundamento sobre, como eu disse, essas outras 7 formas de desinformação, né? Então, inclusive em 2017, essa é uma informação interessante, em 2017 o dicionário Collins escolheu fake news como a expressão do ano, a palavra do ano, né? Justamente por causa das eleições norte-americanas e de tantas vezes que o Trump usou essa expressão fake news foi considerada a palavra do ano lá em 2017, mas a gente ainda está encaminhando, né, principalmente em sala de aula, para abordar esses assuntos. Entendi. Nossa, então já comecei aprendendo, porque quando a gente fala notícias falsas, né, fake news, notícias falsas, jamais achei que fake news, né, que desinformação teriam outras vertentes. Então se desdobra, gente. Olha isso. Mas assim, por que é tão perigoso, Polly? Por que essa desinformação, essas fake news sendo espalhadas são tão perigosas para a gente? Então, eu acho que é por isso da urgência da discussão, né? O fake news, ele pode ser perigoso. Primeiro por uma questão, fake news, quando associado, desinformação, vou falar assim, né? Vou falar o termo certo, desinformação associado com saúde pública, por exemplo, que é o que a gente está vivendo agora. Então, eu vou dar um exemplo bem contemporâneo. Então, se a gente usa desinformação relacionada ao coronavírus, se começa a rodar uma notícia falsa de que chá de camomila, né, é um bom cura, né, a Covid-19. Então, é uma questão de saúde pública, né? Você corre risco de morrer por acreditar naquele tema. Ou então, um outro exemplo de porque elas são perigosas é lá em 2014, que eu acho que foi bem emblemático aqui pra gente no Brasil, que uma mulher estava rolando na rede social um retrato falado de uma mulher que estaria sequestrando crianças lá no Guarujá. A mulher foi encontrada na rua, né? Os populares se reuniram, pensaram que era ela por causa do retrato falado, e nem era um retrato falado oficial da polícia, né? Foi uma coisa bem informal, e essa mulher foi espancada até a morte. Né? Então, notícia. Esses são exemplos, né, de
news e do problema em lidar de não saber lidar, e não saber identificar. Agora, tem uma outra questão, que a fake news, ela tem um risco, assim, para a democracia também, né? Já foi comprovado por diversas pesquisas que as notícias falsas, elas vão muito mais rápido, né, do que uma notícia verdadeira. Normalmente, porque tem um caráter popular, porque tem um título sensacionalista, então elas vão muito mais rápido. Né? Então, quando, igual a gente tem também, que a gente vê esses robôs disparando, tá no noticiário sempre, né, essa questão dos robôs que estão sempre disparando notícias falsas, as pessoas, é uma forma de você confundir, né, as pessoas. Então, quando você não tem uma informação de qualidade, você também não tem democracia, né? E quando a gente começa a criar, principalmente, uma cultura, né, de consumo de mídia, que só acontece através das redes sociais, que não dá uma valorização pro jornalista, daí a gente corre mais risco ainda, né? Porque o jornalismo profissional vai perdendo espaço e as pessoas continuam achando que as redes sociais são uma forma de se informar, né? Entendi. Mas você acha, Poliana, que existe jeito para isso? Porque, assim, hoje em dia a gente está numa época que a tecnologia, ela vem trazer essa velocidade no que diz respeito a espalhar as notícias, sejam elas notícias verdadeiras ou sejam elas notícias falsas, né? Então, você acha que existe alguma maneira de combater, de fato, efetivamente, a desinformação, de uma maneira geral? Olha, Mayara, meu nome não é Poliana à toa, né? Sou super otimista e eu acho que sim. Eu acho que muito do meu trabalho, a intenção é justamente essa, pensar nesse processo de conscientização, principalmente das nossas crianças e adolescentes, que é o público que eu trabalho, para que a gente consiga, de fato, combater, né? Ou então se proteger das notícias falsas. Eu acho que a partir do momento que a gente entende um detalhe, assim, por que as notícias falsas existem? Que eu acho que é importante a gente pensar. Primeiro, ela existe quando a gente quer falar mal de uma pessoa, né, que é o caso que a gente vê muito nos políticos, né, no nosso sistema político, e daí é fácil entender. A pessoa está criando uma notícia falsa porque ela quer dar mais voz à sua ideologia, ela quer convencer mais pessoas a acreditarem no que ela acredita. Então, nesse sentido, é falso. É mais fácil entender, porque essa criação das notícias. Mas, por outro lado, por que alguém ia criar uma notícia falando, como eu disse, que camomila cura a Covid? O que essa pessoa ganha com isso? Essa pessoa ganha dinheiro. E ganha muito dinheiro, né? Então, eu acho que a partir do momento que as pessoas percebem que existe uma fábrica, uma indústria, né? A gente fala, tem a indústria das fake news, porque as pessoas, elas estão ganhando dinheiro para fazer notícias falsas. Então, quando você... esse mecanismo funciona assim, né? A pessoa cria um site com notícias, com desinformação, com notícias falsas. Esse site começa a ter muito acesso, porque, como eu disse anteriormente, a disseminação de uma notícia falsa ela é muito mais rápida do que uma notícia verdadeira. Quando esse site começa a ter popularidade, ele ganha as propagandas, né? As propagandas estão aparecendo lá no site dele porque as empresas querem que as propagandas estejam em sites que tenham popularidade. Então, essa pessoa ela ganha muito dinheiro a cada clique, não muito dinheiro, mas ela ganha dinheiro a cada clique. Quando você tem um monte de cliques, essa é a renda de muita gente, né? Então, eu acho importante ter essa conversa, porque quando você clica em uma notícia falsa, ou quando você compartilha, não é um mal só você que você está fazendo, você está pagando para alguém, você está pagando dinheiro para alguém. Então, por isso que a gente tem que tomar mais cuidado ainda para não alimentar essa indústria. Entendi. E Polly, assim, agora já
falando como professora, né? Você acha que nós, professores, né, como de fato a gente pode ajudar? Né? Porque, assim, hoje em dia a gente trabalha, né, a gente está sendo, como professores, somos guiados pela BNCC agora, e na BNCC ainda não temos nada oficial falando sobre isso. E, assim, para muitos professores, inclusive falta material, né? A gente não tem material para trabalhar. E se tem, é porque a gente que cria, né? Então, por exemplo, eu fiz um projeto, né, com as crianças do 4º ano, que eu tive que fazer um levantamento de materiais para trabalhar o tema fake news, e aí trabalhei o gênero textual jornalístico e tudo mais. Foi excelente, mas assim, é um trabalho bem redobrado, né? Mas você acha que como nós, professores, podemos de fato ser efetivos nesse processo? Mayara, dando continuidade, é bom você citar essa pergunta, porque é uma pergunta excelente, porque ela já é uma conexão com a pergunta anterior. Eu acho que a gente combate, sim, e a gente combate com a formação crítica da sociedade. E daí os educadores têm um papel essencial nesse processo, né? A BNCC já se tocou, Mayara, da importância de lidar com esse tema, principalmente no Fundamental 2, que tem lá um campo, né, em linguagens, em língua portuguesa, a gente tem um campo que chama jornalístico midiático, né? Então, inclusive, a BNCC, ela mostra pra gente hoje que o consumo de mídia não é mais suficiente para os nossos alunos. Eles precisam ser capazes de consumir, de criticar e de produzir, né? Então, se você vai na BNCC, no fundamental, joga a palavra, por exemplo, jornal, aparece mais de 70 vezes jornal sendo citado, né? Então, agora a questão é, a partir do momento que o professor ele tem um esclarecimento sobre a importância de debater o tema fake news, no momento em que ele for lá no 4º, 5º ano trabalhar notícias que a BNCC pede, ele já vai conseguir fazer a relação de uma coisa com a outra, ele faz um aprofundamento dessa temática, né? O assunto, ao trabalhar o gênero, não vai ficar só nisso. Né, ele percebe que quando a gente vai trabalhar notícias, a gente tem que entender muitos outros fatores de checagem, de veracidade, de viés, inclusive. Né? Então, o professor ele tem esse papel, essa função essencial. Como você disse, a gente ainda está num processo de produção de material em língua portuguesa. Já tem bastante coisa. Depois eu vou até dar mais pro final, dar algumas dicas aí para vocês. Mas você, por exemplo, citou nos seus stories esses dias daquele projeto do Google, né, do Interland, lá no Google, que é um projeto Seja Incrível na Internet, que é um projeto de educação midiática que está pronto. Está pronto. É assim, não sabe onde começar? Vai lá nesse site, brinca com seus alunos, porque é muito bom. Tá. Pessoal, obrigada por ter estado, Poliana. Eu deixei disponibilizado, gente, esse currículo. É um programa completo da Google, de educação midiática, já com o currículo. Tem até carta modelo para enviar para os pais. E o legal é que é um trabalho em parceria, tanto com escola e família. Então, tem lá para você baixar o material para a escola, como professor, e também, se as famílias se interessarem, tem como baixar material. Então, tá lá no meu feed, é só vocês darem uma olhadinha no @pedagoga_Mayara, que vocês encontram lá, que é um excelente material. Posso só fazer mais um comentário? Apesar de falar que eu vou dar algumas sugestões de materiais que os professores podem verificar e consultar, eu sou um pouco receosa nessa coisa de material pronto, porque nós somos os educadores brasileiros são extremamente criativos, né? Então, acho que a partir do momento em que os professores que estão assistindo a gente aqui, ou quem se interessa pela temática, estuda um pouco sobre esse tema e começa um aprofundamento,
já vai conseguir ter ideias muito melhores do que ou eu posso produzir ou que a Google pode fazer. Eu acho que a intenção é essa, né? É aproveitar essa temática para se inspirar e depois pensar nas práticas que estejam contextualizadas também com a sua realidade em sala de aula. Sim, sim, com certeza, Poli. E, inclusive, assim, eu até gostaria até de dar o meu depoimento, porque, como professora de quartos e quintos anos, pessoal, como a Poliana disse, a gente trabalha gêneros textuais e notícias, está dentro do campo jornalístico pela BNCC, a gente, né, deveria trabalhar isso em alguma brecha ali do currículo durante o ano, e eu fui mais a fundo, já fazem 2 anos que eu venho trabalhando mais a fundo, não só o gênero, mas tudo o que tem ao redor desse gênero, inclusive a questão aí das fake news. E o Jornal Joca foi uma das coisas que me despertaram para essa necessidade em sala de aula, né? Então, depois que eu conheci o Jornal Joca, eu percebi a necessidade que as crianças tinham de ler uma notícia, entender aquela notícia e conseguir, na realidade, debater aquilo, né? E foi quando eu comecei a estudar o tema. Então, assim, até ia te perguntar agora para você falar um pouquinho do trabalho do Joca em relação a isso. Você que, né, é agente de implementação pedagógica do jornal. Interpretação, independente do gênero, né, é uma questão, né? Nunca é fácil, é um desafio. Do Joca, só de você trabalhar o gênero notícias e trabalhar assim com qualidade, trabalhar dando oportunidade para que as crianças leiam as notícias e debatam e façam uma roda de leitura, expressem o que elas estão sentindo, por aí já é uma coisa que vai aguçar esse senso crítico da criança, né? Abrir o jornal e explicar, eu vou falar do Joca, é uma coisa inclusive importante, que eu sempre falo nas minhas formações, desassociar o uso do jornal Joca, ou do jornal que você estiver utilizando, se optar por um jornal adulto, de um material didático, de uma obrigação escolar. Né? Claro que a gente vai aproveitar para trabalhar os gêneros, mas é mais do que isso. O aluno não tem que ver o Joca como um material didático, ele tem que ver com um instrumento que cumpre a sua função social, que é informar e formar criticidade, para que ele entenda que aquele portador está ali para ele e que é um recurso para que ele se informe. Né? Então, esse é o perigo de muitas vezes a gente trabalhar os gêneros jornalísticos só com um livro didático, porque a criança abre o livro, vê ali um fragmento de uma notícia, provavelmente do Joca, inclusive, né? Então, eu fragmento de uma notícia e ele não entende o contexto daquele portador, né? Trabalhou notícia e nem sabe o que é um jornal ou o que é um portal de notícias, como o Joca tem também. Então, você dá espaço para que a criança tenha uma relação com notícias que não seja só por questões pedagógicas de gênero, de lead, mas tenha justamente para que ela converse, né, e para que ela que ela possa aprender mais sobre a sociedade e fazer parte dela, é super importante. Depois disso, uma coisa que a gente sugere, um trabalho que a gente sugere já de educação midiática com os alunos através da leitura do Joca, por exemplo, é uma reflexão sobre títulos, legendas e imagens, né, quando a gente quer falar de viés. Né? Então, porque a partir das palavras escolhidas para um título, ou a partir da imagem escolhida para representar uma notícia, aquele canal, né, aquele produtor de conteúdo já vai colocar ali, já vai te despertar uma sensação, e às vezes você começa a ler já com uma opinião formada. Né? Então, a importância de você mostrar para as crianças que elas observem a escolha do título, observem a escolha da legenda, já é um processo de educação midiática. Além disso, você mostrar para a criança que é muito importante ela ler a notícia e não ser só uma influência através da manchete, já é outro, assim, eu acho que um dos cruciais, sabia, Mayara? Porque a partir do momento que você ensina para o leitor que ele não pode se influenciar só por uma manchete, eu acho que grande parte desse compartilhamento de fake news acaba. Porque tem muita gente que
que vê lá uma manchete sensacionalista, Sim. né? O sensacionalismo é uma forma de desinformação, inclusive isso é uma forma de desinformação, nessa que a gente chama de falsa conexão. A pessoa coloca lá uma manchete, quando vai ler a notícia não tem nada a ver com aquilo, e daí você já viu a manchete e já compartilhou, né? Então, a intenção, isso daí já é uma outra formação para esse mundo, para esse letramento midiático que a gente chama. Entendi. E, Polly, só para contextualizar também as pessoas que estão assistindo, você poderia, talvez em algumas palavras, resumir o que seria a educação midiática? Porque também é um termo que está sendo utilizado agora, né? Eu ouvi você falar letramento midiático, mas o letramento ainda já é um outro conceito, até mais abrangente, mas assim, acho que é bom a gente conversar um pouquinho sobre educação midiática, o que seria essa educação midiática, quais são as expectativas para isso, né? Porque às vezes o professor, inclusive, já tem algumas práticas de educação midiática e nem sabe. Então, acho legal falar. A educação midiática, a intenção de fazer esse letramento midiático é para que o leitor ele seja capaz de consumir mídia, né, interpretar a mídia, e que ele seja realmente capaz de entender, por exemplo, se aquilo é um conteúdo patrocinado. Né? Pesquisas mostram que universitários, eles não sabem ver a diferença de um conteúdo patrocinado e de uma notícia ou de uma reportagem. Né? Então, ele está lendo um conteúdo patrocinado, pensando que aquilo não tem nenhum viés, ou não tem, entendeu? Então, a intenção da educação midiática é justamente para que esse aluno ele consiga, né, que esse leitor ele consiga buscar informação de qualidade, que ele esteja atento, né, a essa informação e que ele possa produzir e participar de uma vida social, por exemplo, na internet, entendendo os conceitos dessa educação midiática, né, entendendo os conceitos, inclusive, de responsabilidade. Então, o Joca, para quem não segue o Joca ainda nas redes sociais, eu vou fazer meu momento blogueirinha, né, então siga o Joca, a gente está produzindo um material, Mayara, que vai ficar pronto muito em breve, que vai ser um material para que os professores usem com os alunos em sala de aula, justamente nesse foco de educação midiática, em 4 eixos. A gente vai falar de jornalismo e informação, mídias sociais, publicidade e produção de mídia. Né? Porque produção de mídia também é uma coisa que se repete muito. Inclusive, e daí a gente vai fazer, né, com esses 4 eixos, e lá a gente vai ter sugestões de atividades. Você pode até observar, por exemplo, no campo de mídias sociais, olha seus alunos. Será que os meus alunos já estão nas mídias sociais? O que eles precisam saber em relação a isso? Qual é o comportamento ético? Qual é o comportamento seguro? Né? Então a gente vai produzir e vai lançar esse material em breve. Nossa, aguardaremos então. Já fica aí para vocês. Muito legal, muito legal. Aguardaremos então ansiosos. Porque, como você disse, né? Eu acho muito importante aquela sua fala, Polly, sobre essa produção de material dos professores, porque sim, né? Às vezes a gente pode cair nessa armadilha da coisa muito prática. Deixa eu pegar aqui da internet e tal. Mas, por exemplo, né, em abril, eu fiz o projeto com as crianças sobre notícias falsas e eu usei o material do Google que está disponível, né? E, inclusive já vem com todo o planejamento, atividade. Só que estávamos no meio da pandemia. Então, eu tive que adaptar todo, né, o currículo ali que ele estava propondo, mas que foi ótimo, porque a gente precisa de nortes, né? Então, eu acho muito bacana você ter falado, né, sobre essa questão da produção de materiais nesse campo, né? E uma outra coisa também que eu fico me perguntando, Poliana, porque até gostaria que você falasse um pouco também da sua trajetória como bibliotecária. Porque o que acontece? Eu noto que o trabalho, né, como eu posso dizer, o trabalho de desenvolver essa criticidade dos alunos, ele precisa ser um trabalho conjunto ali de todos os agentes
escolares, né? Mas, muitas vezes, a gente acha que o espaço da biblioteca, por exemplo, é só o espaço da criança ir lá, escolher o livro, sentar, ler e sair, né? Mas eu percebo agora, nesse novo momento, que isso já está mudando. Então, eu até gostaria que você fizesse essa ponte aí e essa fala sobre a biblioteca e educação midiática. É um papo que eu gosto bastante, inclusive já vou dar um spoiler para o pessoal de que a Mayara vai ter em breve uma live também com uma bibliotecária, a Andresa Reis, queridíssima, e para falar justamente do papel do bibliotecário, né, dentro das escolas, que ainda é um papel, gente, educação midiática tá difícil, biblioteca eu acho que tá mais difícil ainda, sinceramente, porque entender o papel do bibliotecário é uma coisa que as escolas ainda estão engatinhando, né? E, gente, bibliotecário não é uma pessoa que está com a função ali de guardar livro e contar história. O bibliotecário, ele é o gestor da informação. É isso que ele faz. E o que a gente precisa mais na nossa vida nesse momento do que uma pessoa que vai te ajudar a encontrar a informação certa? Né? Antigamente, essa informação estava em livros. Por isso que a gente associa a bibliotecária aos livros. Hoje os alunos não estão buscando mais tanta informação em livros, eles estão na internet. Então o papel do bibliotecário, ele transicionou do físico para o virtual também. Né? Então, a escola que eu tive uma excelente professora de letramento informacional, de educação midiática, que foi a bibliotecária que eu fui assistente na escola por 4 anos. Ela é uma doutora no assunto, foi professora, diretora de escola, doutora e uma pessoa extremamente humilde, que sempre compartilhou comigo tudo que ela sabia. Né? Então, isso veio de uma bibliotecária. E nessa escola que eu trabalhava, antes de ingressar no Joca, era a bibliotecária responsável pelas aulas de educação midiática. Né? O aluno, ele não ia uma vez por semana na biblioteca só para escolher livro. Não, ele tinha todo esse letramento lá com a bibliotecária. Né? Então, é muito importante a gente ter esse diálogo com os bibliotecários da nossa escola, perguntar quanto que eles já estão inteirados no assunto. Se não estão, já passa o que você aprendeu aqui, essas dicas que a gente está dando para que eles se integrem e aproveite esse educador que está lá para ajudar vocês no suporte, né, no suporte ao aprendizado dos alunos. Então, uma das profissões do futuro, né, é o bibliotecário, porque ele vai ser a pessoa especializada em buscar informação na rede. E hoje a coisa é tão confusa em termos de busca que você ser especialista nisso é o futuro. Perfeito. Bom, pessoal, né, teve algumas pessoas que chegaram depois. Bom, como eu disse, né, o tema dessa live é combatendo fake news na sala de aula. Então, por toda essa explanação da Poliana, o que eu entendo é que o professor, ele precisa, através, talvez, do gênero textual, né, jornalístico, notícias, ou qualquer outro gênero jornalístico, ele precisa ter em mente que ele precisa trabalhar outros conteúdos que giram ao redor disso. Não ficar apenas naquela coisa, notícias, vamos construir o jornal da sala, né, que geralmente é o projeto que a gente pensa de primeira. Então, assim, essa live, gente, é para vocês despertarem a reflexão da necessidade de trabalhar embasados na educação midiática, né, que a Poliana disse, né, e eu achei incrível a sua primeira fala, Poli, que foi ler, criticar e produzir notícias, informação, na verdade, ler, criticar e produzir informação. Então, assim, esse é o grande objetivo da educação midiática. E aí, a gente precisa contar, né, com outras mãos, né, tanto da bibliotecária, quanto dos pais, do teu amigo, enfim, do teu colega de profissão. Então, fica aqui essa reflexão, né, da live. Inclusive, Poli, quando você estava falando sobre democracia, porque um dos grandes perigos das fake news, da desinformação, né, porque a Poliana nos falou, gente, que fake news também já até caiu já, né, mas, enfim, a gente fala de desinformação. Um dos grandes perigos está no ataque realmente contra a democracia. E às vezes, Poliana, o professor ele
tem aquela coisa do tipo assim, eu não vou trabalhar temas políticos em sala de aula, porque sempre dá problema. Gente, eu também sou professora de quarto e quinto ano e eu sei que dá problema. Mas eu queria dizer uma coisa. Quando você trabalha senso crítico nas suas crianças, você está, sim, trabalhando, desenvolvendo criticidade para a política e para ajudar na democracia do Brasil. Porque, com certeza, essa criança vai virar um cidadão e um votante mais consciente. Bom... eu só para fazer uma complementação, Mayara, independente do posicionamento político dos seus alunos, se é parecido com o seu ou não, inclusive isso não importa de verdade, mas é como uma forma da gente trabalhar essa questão política e viés, que é importante os alunos entenderem isso, né? A mídia, ela tem um viés, então tem que tomar cuidado com a sua escolha. Uma atividade que a gente faz na formação dos professores lá no Joca é que a gente pega uma notícia relacionada à política, né, e mostra em 3 jornais a mesma notícia. Um jornal mais de direita, um jornal mais de esquerda e no Joca, né? Então daí a gente mostra que como que a manchete já mostra o posicionamento político do jornal. E daí no Joca, como a gente lida com crianças, né, os nossos leitores são crianças, e daí a gente acredita que essa questão de discussão política vai acontecer mais em casa, no Joca era assim, saiba mais sobre o que está acontecendo na América Latina na página tal, né, porque a gente não vai ter nossa opinião em relação ao tema. Mas essa comparação entre jornais é um trabalho extremamente necessário com os alunos. Para que eles entendam, e até qual foto que o jornal escolheu. Por que será que ele escolheu aquela foto? O que ele queria representar com isso? Né? De fato, pegar essas diversas mídias e que daí o aluno ele começa essa formação crítica ali, nessa comparação. Perfeito. Deixa eu te contar um segredo. A gente entrou nessa live e eu nem vi que horas que era que a gente entrou, porque a gente não entrou 19, gente, que para quem a saga foi uma saga para a gente chegar até aqui. De qualquer forma, eu não sei se a gente está com o tempo estourado, não sei. Para mim, passaram-se 10 minutos apenas, mas eu acho que não. Eu acho, Mayara, que quando a gente entrou já era umas 7h25, assim. 7h25, tá. Bom, pessoal... Eu acho que a gente tem uns 20 minutinhos. 20 minutinhos. Então, antes da gente... Eu já vi aí que o pessoal está comentando, mas já vão pensando aí, pessoal, nas perguntas de vocês para a Poliana. Mas eu vi que a Josiane perguntou, eu gostaria de ter acesso a material sobre educação midiática. Bom, o Jornal Joca está produzindo, daqui a pouco vai soltar. Então, gente, já segue o Jornal Joca para vocês terem acesso a esse material. Agora, se você já quer começar, tem também o material da Google, que está disponibilizado lá no meu feed, tá? Você clica lá no post do Seja Incrível na Internet, que é o nome do projeto deles, e lá na minha bio tem o link que você clica e tem acesso a todo o material, tá? Daí, Poli, eu queria só... Posso dar indicações também, então? Tá, então é a hora das indicações. Vamos lá, vou dar indicações também. Enquanto o material aí do Joca não chega, não tem como não falar do Educamídia. Gente, já entra aí Educamídia. Educamídia é a nossa referência aí de educação midiática no país. Eles produzem muita coisa legal e eles também traduzem muita coisa de outras línguas, principalmente do inglês. Né? Então, vocês podem entrar lá no Educamídia, vai encontrar bastante plano de aula, tem bastante coisa. Para quem tem na agência pública, ela fez um game que chama Truco. Escreve aí, Agência Pública Truco, que ela fez uma tradução desse site, dessa atividade, do site que chama Fact Checking. E depois, Mayara, não sei como você vai se comunicar aí com o pessoal, mas eu vou te passar os nomes e se você tiver alguma forma de colocar ali depois, eu acho que o pessoal vai gostar. Porque em português, essas principais referências que eu queria dar para vocês, mas em inglês tem tanta coisa legal. Se o pessoal aí fala inglês ou quer arriscar, tem um site que chama Checkology, que também é uma trilha de aprendizado para alunos de Fundamental 2, mas que a gente faz uma adaptação para o Fundamental 1, que também faz um trabalho incrível. E tem um que é só de mídia,
que chama News Literacy Project, que também é só para falar de mídia. Então, assim, se você pode escrever em português lá, educação midiática, vai aparecer um monte de coisa, principalmente do Educamídia. Mas se você fala inglês, escreve lá, Media Literacy, ou News Literacy. Gente, assim, é o mundo, entendeu? É o mundo. Então vamos por partes, pessoal. Vamos lá. Assim que acabar a live, Poliana, você que abriu a live, você tem que salvar a live, tá? Só se lembre disso. Ó, eu tô tensa. Ela já tô tensa, gente. Comentário. Quando eu aperto encerrar, vai me dar uma opção de salvar ou tem que salvar antes de encerrar? Não, você vai encerrar, aí já vai abrir a tela lá e você já vai clicar, colocar, não vai estar escrito salvar, você vai colocar publicar no GTV. Aí de lá a gente salva, tá? Só põe no GTV que a gente salva de lá. Gente, a Poliana, depois eu vou então sentar com ela, vou anotar todos esses nomes que ela tá falando pra gente e eu vou fazer um post no meu Instagram, que é o @pedagoga_Maiara. Se vocês não seguem, sigam. A gente está fazendo um trabalho bem legal lá, pessoal. E aí, eu vou anotar todas essas indicações da Poliana e aí eu já coloco lá no post. De agora, eu só queria fazer alguns agradecimentos também, Poli, antes das perguntas, porque no meu projeto de abril, eu estava lendo, eu adotei esse livro aqui, não sei se vocês conhecem, pessoal, tá espelhando, né? Mas é Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News. Quem escreveu foi o Marcelo Duarte e as ilustrações é do Caco Bressani. Gente, isso daqui, se você ler com os seus alunos, já é, assim, 75% do projeto, tá? É muito, muito, muito legal. Tem muitos conceitos aqui que as crianças aprendem se divertindo. Então, indico para vocês esse livro também, tá? Vai estar lá nesse material que eu vou postar. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu queria fazer mais um comentário sobre essa coisa da influência do professor, Maiara. Eu acho que rapidinho. Pessoal, mandem as perguntas se vocês tiverem, que eu vou lendo aqui enquanto a Poliana faz essa nova fala. Tudo bem? Então, vamos lá. Pode falar, Poli. Uma coisa que eu acho muito importante em relação a esse trabalho dos professores, e que eu acho que não é só falando sobre notícias, mas a gente falando assim do que for ensinar, é o fato da gente, de fato, aprender, né, sobre aquilo, mostrar para os alunos. Eu acho que a nossa é a melhor coisa que a gente pode fazer para os nossos alunos, para que desperte neles, de fato, o interesse em aprender mais sobre aquela temática. Então, vocês começarem a fazer olhar a própria mídia que vocês consomem, olhar as notícias que vocês consomem com esse olhar mais cuidadoso, faz diferença, porque daí você vai mostrar a sua própria experiência para o seu aluno quando você for dar exemplos e tudo, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, aquela coisa, o aluno, e eu falo isso nas formações, agora vocês vão começar a trabalhar o jornal em aula. Quem aqui assina jornal? Daí é sempre assim, 2 pessoas assinam o jornal. E eu falo, gente, não tem problema não assinar o jornal, mas agora é um produto que vocês têm aí para usar com os alunos. Passa na biblioteca da escola, pega o jornal, porque daí você vai observar quais são os seus comportamentos leitores desse professor, especificamente. Daí quando você vai ter uma relação muito mais próxima, né, com seus alunos. Eu acho que nessa questão de checagem, nessa preocupação de qual conteúdo eu estou consumindo, é a mesma coisa. Quando você começa a fazer essa observação você como leitor, você sabe o que esperar do seu aluno quando você for introduzir o tema. Poli, deixa eu aproveitar e perguntar, informação de qualidade, né? O que a gente deve observar quando a gente, para identificar de fato uma informação que é de qualidade? Então tem aquelas regras básicas, né? Que primeiro a gente observar a fonte, né? E esse observar a fonte é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente cai nas pegadinhas, né? Então, existe a CNN, daí tem um site que chama CMN, é quase, mas não é.
Então, assim, observar de fato a fonte. Você buscar o autor que fez aquela notícia, mas buscar de verdade, principalmente se é um assunto que você considera não só o autor, mas também as fontes que está usando. Ah, pesquisa tal, ou então segundo especialista tal, mas quem é esse especialista? Dá um Google ali rapidinho, né? Tá desconfiado? A gente vai lá e joga aquela notícia e vê se outros veículos de grande porte, se é um site que você não conhece muito bem, tenta ver se você encontra em outros sites. Porque, gente, no mundo conectado que a gente está, se um está noticiando, o outro também já está noticiando, né? Então, você ter esse cuidado para ver se a fonte não está só em um lugar é muito importante, né? Essa questão de você se certificar de quem você está buscando essa informação. E eu acho que também tão importante quanto a gente, primeiro, respeitar o nosso feeling, né? Só que é estranho, né? Respeitar o nosso feeling e pensar, será que a pessoa que escreveu essa notícia está querendo me influenciar? E se sim, como? Né? Eu acho que isso é tão importante quanto essas observações que eu falei, né? Esses checking que você pode ir fazendo. Além disso, Mayara, seguiu todas essas recomendações, ainda está em dúvida se aquilo é uma mensagem, é uma notícia falsa ou não, existe agências de checagem. Isso aqui também é muito legal você pensar, né? Imagina, se 10 anos atrás a gente imaginar ter uma profissão que é você ser checador de notícias. E existe. Então, tem muitas agências, né? Então, por exemplo, a Vaza Falciani é uma agência, a Lupa é uma agência. Então, são todas agências que estão fazendo esse trabalho. Tá sem tempo aí de checar? Vai lá, que com certeza eles já têm alguma coisa para falar sobre aquele assunto. Inclusive os grandes jornais, né, Poli, também tem a seção lá fato ou fake, né? Tem. Você pode ir lá na CNN e tem lá a parte de conferir se é fato ou fake, as grandes notícias que estão circulando, aquela coisa toda. Então, isso é muito importante mesmo, checar, né? Bom, alguma pergunta, pessoal? Eu não vi nenhuma pergunta. Só elogios. Eu acho que uma coisa importante também para a gente ter em mente quando a gente trata de... E eu vou falar assim, como professora, né, e pessoal também, e eu vou usar uma expressão que eu vou me sentir muito jovem agora, que eu acho que eu nunca usei, que é essa cultura do cancelamento. Você já usou, Mayara, a expressão cultura do cancelamento? Não, cultura do cancelamento nunca, gente. Como que é? Eu sou jovem, então eu vou te explicar o que é a cultura do cancelamento. É quando a gente faz aquele julgamento público de uma pessoa que fez uma coisa errada, né? Enfim, se você acha que é positivo ou negativo, eu só ia falar pra gente tomar um cuidado com essa coisa. Sabe quando aquele tio manda mensagem falsa no grupo do WhatsApp? Ele só manda mensagem falsa, e daí a gente fica, uma hora que a gente fica brava e faz lá um comentário. Saiu recentemente uma pesquisa muito interessante que fala o nome dessa pesquisa chama Iceberg Digital, que fala que 62% dos brasileiros não conseguem reconhecer uma notícia falsa. Então, informação que a gente deveria ter começado, né, a nossa conversa com essa informação. Porque, primeiro, se você não sabe reconhecer, você não é o único, né? Fique tranquilo. E se você conhece alguém que está compartilhando, vamos tentar educar, né? Vamos tentar trazer, se você for educador, na nossa sala de aula, mas com os conhecidos, com a família, e tentar mostrar que 62% das pessoas não conseguem conhecer uma notícia. Não, e isso refletiu no meu enquete, né? Pessoal, eu fiz uma enquete nos meus stories, antes de anunciar a live com a Poli, eu fiz uma enquete perguntando justamente, coloquei 2 notícias, e aí eu pedi para as pessoas colocarem se era fato ou fake. Nas 2 notícias, houve, assim, empate, 50-50, o que mostra que realmente existe uma confusão aí no senso comum, e, como eu disse, né, estamos aprendendo juntos. Bom, Poliana, a Mai Vieira,
está perguntando se a gente acha que vale a pena trabalhar a educação midiática só com crianças ou com adolescentes também no ensino médio. Eu já vou dar minha resposta, gente. Até com idoso, tá? Vamos lá, vamos educar todo mundo. Até o Fígaro tá aqui, gente. Eu estou educando ele, porque é urgente, é urgente. Mas você pode também. É perigosíssimo, gente. Assim, é necessário. A gente vai educar a mamãe, o papai, o tio da fake news. A gente vai educando todo mundo. Principalmente que os adolescentes, eles estão entrando, assim, num contexto escolar. Os adolescentes, eles estão entrando no vestibular daqui a pouco, né? Então, assim, pensando como educadora, daqui a pouco esses adolescentes estão prestando vestibular e eles precisam ter esse tipo de discernimento para prestar o vestibular, né? Vamos pensar isso. E, além disso, a BNCC cobra. Inclusive, cobra aí no ensino médio, né? Com o campo de jornalismo midiático, cobra e cobra muito. Cobra essa produção midiática, né? Então, a gente vai ter que trabalhar com jovens e adolescentes nessa questão. Daí, é mais legal ainda trabalhar com jovens e adolescentes, porque você consegue até aprofundar, por exemplo, no eixo de publicidade e conversar com eles de olha na sua sala e pega a maior parte das publicidades que tem por aí. Quem se sente representado? Vai levar lá. Se você for professor de escola pública, menos ainda. Entendeu? Porque daí a gente tem que falar dessa coisa da influência da propaganda, por exemplo, né? Você sabe que esse vídeo, daí isso é uma conversa que eu tenho com a minha filha de 10 anos, e que você vai ter com um adolescente que provavelmente não sabe que quando o youtuber dele tá lá tomando um suco no meio do negócio, no meio do vídeo, no YouTube, é porque ele tá sendo pago para tomar, né? E daí, isso aí é um conteúdo patrocinado? Ele está sendo honesto em contar ou não está? Né? Então, são todas informações extremamente relevantes que precisam ser trabalhadas com os alunos. E uma outra coisa, Yara, eu acredito que, assim, uma forma de você combater fake news é você mostrando para os seus alunos o que é jornalismo de qualidade. Por isso que o Joca não infantiliza o linguajar. Porque a intenção é que quando o aluno começa a transicionar para um jornal adulto, ele reconheça aquele texto que ele está lendo, né? Não seja muito distante da realidade dele. Então, E como que um aluno ele vai saber o que é jornalismo de qualidade? Lendo notícia. Com certeza. Lendo, entendendo a estrutura e dando continuidade. Sim, mas não que o Joca não tenha linguagem acessível, tá, gente? Inclusive, lá na escola a gente já entra com o Joca desde o primeiro ano do ensino fundamental 1, tá? E é uma festa. Quando chega o jornal, é uma festa, porque eles ficam ansiosos a gente faz uma primeira roda, né, do dia, e aí eu leio as manchetes e eles escolhem, né, através de votação, qual é a notícia que eles querem que eu leia completa. E depois o jornal fica disponível para eles, né? Bom, a Mai Vieira está falando, mas tem material? Então, é isso que a gente está falando. A gente vai disponibilizar, né, alguns sites, alguns links que você pode encontrar material, tá, Mai? Isso lá no meu Instagram, depois eu posto para vocês sem problemas, tá? Bom, e a gente retoma que vai ter, do Joca tá saindo em breve, o do Educamídia tem para Fundamental 1 e 2 ensino médio, né? Então a gente vai colocar lá algumas opções que esse da Google também, né? Você consegue usar para alunos Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. A gente vai colocar lá as opções de material. E fora isso, gente, o melhor material é a sua honestidade também e a sua cara de pau. Por quê? Porque quando o tio te mandar aquela notícia falsa, não deixa passar. Né? Não deixa passar, expõe no grupo, de uma maneira cordial, obviamente, mas a gente tem que parar também para pensar, né, Poliana? Poxa, mandou, sabe que aquilo ali não é real? Às vezes, você vai lá na fonte, olha, gente, essa notícia não é bem assim, ou então chama ele no privado, né, fala, olha, você sabia que essa notícia não é verdadeira? A própria pessoa já começa a refletir por aí. Então, acho bem importante também a gente ter esse tipo de atitude, tá? Eu acho que o amor constrange. E daí você olhar e falar assim, nossa, tio, essa notícia é falsa, mas não dá, realmente dá para descobrir. É difícil, viu? Porque, olha, o texto tá bem escrito,
nem tem erro de português. Parece um site, olha, como esse site parece confiável, né, tio? A gente não pode descansar, né? Então, e eu acho que é bem isso, quando a gente viu, a gente começa através da nossa prática a buscar esses elementos, fica mais fácil da gente explicar depois. Sim, sim, e ficar atento. A partir do momento que a gente começa a falar sobre isso, né, Polly, a gente fica com as antenas mais atentas, e aí por exemplo, você, numa simples conversa com a sua filha, discutiu sobre a questão do youtuber tomar um suco. Isso já é uma coisa, a gente tem que pegar o cotidiano e começar a fazer a prática educadora ali, né? Porque é uma coisa que é muito importante. A escola é só mais um lugar onde a educação acontece. Então, não deixem passar nenhuma oportunidade, tá? Pessoal, eu não sei quanto tempo a gente tem mais, mas, Poliana, para você ficar menos tensa, eu acredito que seja melhor a gente encerrar agora. A Poliana nunca tinha feito live, né, gente? Então, ela vai fazer era novidade, gente. Eu prefiro a live no YouTube, né? Porque a gente compartilha a tela, mostra os exemplos, mas tudo bem. Então, acho que deu. E eu vou aproveitar esses momentos finais para agradecer a Alessa, que está fazendo o apoio para a gente aqui da live, o Marcelo Duarte, que ajudou, que escreveu o Esquadrão Curioso, que ajudou na divulgação, o querido Jornal Joca, que sempre está apoiando aí as nossas ações. Dizer para vocês, pessoal, que lá no @pedagoga _Maiara tá tendo uma maratona de lives. Essa é a primeira live dessa semana, mas a gente tem live amanhã falando sobre saúde mental e tem quinta-feira falando sobre marketing digital para professores. Então, gente, vem com a gente. Bom, Poliana, muito obrigada. Eu queria te agradecer demais por essa oportunidade. Eu estou muito feliz, como eu te falei, é muito especial para mim, por diversos motivos, mas o principal é porque eu te admiro muito como profissional e como amiga. Obrigada. Eu já vou dar tchau também, então aproveitar para dar tchau para vocês. Vou deixar o meu e-mail de contato, que é poliana@magiadeler.com.br. Se quer conversar mais sobre isso, estou super à disposição, porque é um papo que eu adoro. Quer entender mais como que o Joca funciona de fato, nesse trabalho de educação midiática e com seus alunos, e como você pode fazer isso na sua escola, também me escreve, que vai ser um prazer ajudar. E agora vai ser um momento de muita atenção, que eu vou clicar em encerrar. Posso, Mayara? Só agradecer, gente, agradecer aos seguidores maravilhosos que ficaram aqui, olha, presente com a gente. Gente, vocês são muito especiais também. Um beijo e até amanhã, hein? Poliana, encerra. Encerra.